Então, nós vamos falar de uma outra forma, né? Que são os arranjos, que é uma outra forma da gente organizar elementos, organizar um agrupamento de objetos ou elementos. Nesse caso, tudo vai ser tratado como elemento. Então, vamos começar com este pequeno exemplo que a gente vai tratar basicamente durante esta aula toda, né? Seu lugar na fila, que basicamente arranjos servem para a gente organizar isso, né? Nós temos aqui o lugar na fila, então vamos pensar da seguinte maneira: Anne, Gil, Pedro e Bento observavam seus colegas correndo, tentando pegar os melhores lugares na fila. A ordenação das filas, né? Então ela apresenta problemas de arranjo simples, ok? Aí vamos ler aqui. Arranjos são agrupamentos em que se considera a ordem dos elementos agrupados. Por exemplo, a palavra lago é um arranjo de letras, pois mudando-se a ordem dessas letras, a gente obtém uma outra palavra. Né? Então, percebendo aí, né? Por exemplo, lago, galo, né? São palavras diferentes. Então, é isso que a gente configura o arranjo simples, né? Então, arranjo simples, né? Nesse caso, é agrupamentos em que a gente considera a ordem dos elementos. Então, a ordem dos elementos, ela configura um novo grupo, um novo agrupamento. Assim, com 3 pessoas numa fila, podemos ter esses seguintes arranjos aqui dessa ordenação. Por exemplo, eu dando um zoom aqui, dá para vocês entenderem, né? O primeiro aqui, nós podemos ter aqui A, B, C, né? O segundo, nós podemos ter A, C, B. O terceiro, B, A, C. O quarto, B, C, A. O quinto, A, B, A, não, C, A, B. E o sexto, C, B, A. Todos eles são arranjos e diferentes, né? São ordenações diferentes. E se um grupo de 4 pessoas formarem fila, aí nós teremos diferentes combinações, né? Ó, por exemplo, tá aqui, ó. Então essas seriam as diferentes combinações de se 4 pessoas tentassem se organizar numa fila. Então nós teríamos 24 formas diferentes aqui, né? Aí eu não vou citar, né, para não ficar muito enfadonho. Mas estou aqui, não se preocupa não, que vai estar no material que eu mando para vocês no grupo. Então, nesse caso aqui, chama-se arranjo simples de N elementos distintos, tomados P a P, ou seja, esses elementos são separados de grupos de tantos em tantos elementos, né? Todo agrupamento formado por P elementos escolhidos entre os N elementos dados. Ou seja, então o arranjo simples, por exemplo, seria um agrupamento formado por 4 pessoas dentre 25 escolhidas, por exemplo, 25 pessoas dadas, né? Então, o número P, nesse caso, é o denominado classe ou ordem do arranjo simples para a definição de arranjo, né? A gente facilmente utiliza esse negócio. Que o P, ele deve ser menor ou igual ao N. Então, no problema, é fácil você identificar quem é P e quem é N. P sempre vai ser o menor número ou a menor quantidade de elementos que você vê no problema. E o N vai ser sempre o maior. Porque, obrigatoriamente, o P ele tem que ser menor ou igual a N. Né? Aí a gente indica, vamos dizer assim, os arranjos por essas nomenclaturas, essa simbologia. Né? A, né, o NP, né, N,P, ou isso aqui.
Só que nesse caso é para o N estar mais o N abaixo e o P acima. Ok? Então, no arranjo simples, a gente pode fazer dessa seguinte maneira. N, né, por 1, ou seja, seria o arranjo de N elementos em um grupo, só de N elementos. Seria isso. Um arranjo de N elementos em agrupamentos de 2 em 2. Seria por essa fórmula. Um arranjo de N elementos tomados 3 a 3, ou em grupos de 3. Seria isso. E aqui nós vamos ter um exemplo disso. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um arranjo, eu tenho 4 pessoas que serão organizadas, vamos dizer assim, numa fila, ou serão organizadas em grupos de 1. Que é essa primeira indicação aqui que nós temos. Então, na indicação de 4 pessoas em grupos de 1, então seria o mesmo que um arranjo de 4 por 1, vamos dizer assim. Em que eu tenho 4 fatorial sobre 4 menos 1 fatorial. Então, percebe que aqui é o nosso P, a quantidade de elementos para cada grupo, e o 4 é o total de elementos. Então, aqui você percebe que nesse caso vai ser 4, né? Por quê? Porque eu tenho 4 elementos sendo organizados em grupos de 1, uma pessoa, ou seja, 4 pessoas organizadas em grupos de 1. Então, pela pura lógica, eu vou ter, então, 4 agrupamentos. Agora, nessa outra aqui, 4 por 2, vamos dizer assim. Vamos dizer que são 4 pessoas organizadas em grupos de 2, né? Organizadas em ordens de 2 pessoas. Então, aqui eu teria A, 4 por 2, né? 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial. Então, aí eu teria 4 vezes 3 vezes 2 sobre fatorial de 2, né? Então, isso aqui seria 4 vezes 3, que dá 12. Então, 4 pessoas organizadas em grupos de 2, considerando a ordem, então eu vou ter, nesse caso, 12 agrupamentos. 4 pessoas organizadas em grupos de 3 pessoas, aí eu já vou ter 24, né? Seguindo essa ordem aqui. E 4 pessoas organizadas em grupos de 4 pessoas, ou seja, 4 pessoas organizadas em uma fila com 4 pessoas, então eu vou ter 24 agrupamentos. Ou seja, então teria 4 fatorial sobre 4 menos 4. Aí você percebe que eu tenho o fatorial de 0. É por isso que o fatorial de 0 é 1, por essa convenção, né? Então, nesse caso, eu vou ter 24 grupos, 24 agrupamentos ou 24 formas de organizar determinado elemento, determinados elementos. E aqui nós temos a fórmula para o arranjo simples, né? Arranjo de N por P, o arranjo de N elementos PAP, vai ser N fatorial sobre N menos P fatorial. Ok? Aí, alguns problemas de arranjo simples, né? Então, vamos pensar assim. Indicando a quantidade de pessoas na fila, 6. Então, o número total de arranjos simples, ele é dado assim, 6 por 6, né? Então, 6 vezes 5 vezes 4, até chegar em 1. Então, dá 720. Só que neste exemplo, você observa que o N ele é igual a P, já que N é o total de pessoas, né? E P é o total de pessoas que vão estar nessa fila.
E aí nós temos o fatorial, que o fatorial, nesse caso, em problemas de análise combinatória, a gente vai utilizar eles, tá? Porque vamos ter que fazer esses cálculos de 4, de 3 vezes 2 vezes 1, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A gente vai ter que utilizar esses problemas para a gente calcular número de possibilidades e número de ordens possíveis. Ok? Então, usando os símbolos, vamos só lembrar do fatorial, que o fatorial é o n vezes n menos 1 vezes n menos 2, isso até chegar em 1 no final. E não vamos esquecer, né, que o fatorial de 1 é 1 e o fatorial do zero também vai ser 1. Então, com o auxílio desses fatoriais, a gente pode apresentar as fórmulas, vamos dizer assim, de uma maneira mais simplificada. Né? E para resolver algumas situações envolvendo análise combinatória, a gente tem que recorrer a cálculos em que é necessário realizar o produto entre números consecutivos, e é aí que os fatoriais entram. Ok? Aí dizemos que um arranjo é simples quando não há repetição dos elementos em cada agrupamento. Num arranjo simples, os agrupamentos de n elementos distintos diferem entre si pela ordem dos elementos, como eu já havia explicado, né? No arranjo simples, ele leva em conta a ordem, né? Ou seja, fulano, cicrano, cicrano, fulano. Então, são duas coisas diferentes no que se refere ao arranjo simples. A permutação simples é um caso particular do arranjo simples, né? Algumas coisas envolvendo arranjo, eu consigo calcular pela permutação, né? A permutação total, vamos dizer assim. P6, P5, P4, né? É a pergunta. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Comer um biscoito só assim. Obrigado. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Pronto, aí a gente vai partir, então, para a nossa linda atividade. A atividade vai ser das página 28, questões 7 e 9, são só essas duas questões, né, para a gente corrigir amanhã. Que a primeira é para você calcular as formas de arranjo, né? Aqui na letra A, 4 por 2, né? 3 por 3, 5 por 4, né? Na letra C. Aqui você vai calcular 7 por 2, depois somar 4 por 3. No livro deve estar mais nítido do que nisso aqui. Aí na letra E, calcular o arranjo 5 por 3 menos o arranjo 100 por 0, né? Aqui na letra F, o arranjo de 60 por 1, né? Menos o arranjo de 25 por 2, mais esse arranjo de 10 por 3. E a outra questão, né, que é a questão de número 9, que é para vocês pensarem um pouquinho. Uma melodia é uma sequência de notas musicais para compor um trecho de 3 notas musicais sem repeti-las, um músico pode utilizar as 7 notas que existem na escala musical. A quantidade de melodias diferentes possíveis de serem escritas é. Então, nesse caso, as notas, né? São 7 notas, né, que existem na escala musical, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ainda tem um tal de ré, dó, mas nesse caso não entra na história. Então, vão ser as 7 notas musicais em que ele vai agrupar em um trecho de 3 notas. Então, isso seria um arranjo 7 por 3, ou um arranjo 7,3. Bom, praticamente já dei a dica, né, para vocês resolverem. Então, na próxima aula, vocês já vão ter feito essa atividade, aí vocês podem fazer ela. Vocês podem fazer ela até amanhã no horário, até
até umas 2 horas, até 2h30, pronto. Aí vocês fazem ela até umas 2h30, que eu estarei recebendo. E é isso, gente. Aí a nossa aula de hoje é isso mesmo. Obrigado aí pela atenção. Obrigado aí pela presença de vocês, né? O Luiz Fernando mandou avisar que não estava podendo participar da aula, né? Estava com alguns problemas. Só para deixar registrado aqui. Então, mais uma vez, obrigado e até amanhã, gente. Até a próxima e boa tarde.